Bom, vocês acompanharam aí na terça-feira passada a fabricação daquela peça, das duas peças que a gente mostrou, que eram a folha, o final da folha da mala e o suporte do eixo traseiro, que o pessoal chama ali de facão, o suporte do facão que eles chamam. Então vocês acompanharam aí na terça-feira passada aquelas duas construção daquelas duas peças. E eu mostrei as duas pontas de longarinas que a gente teria que fazer. Essa daqui é do lado passageiro, ou desculpa, do lado motorista, e essa daqui é lado passageiro. A única coisa que eu fiz aqui para adiantar é que a gente está fazendo essas peças aqui no momento que algumas outras peças estão aguardando alguma coisa, um processo de secagem. A gente está fazendo essas peças aí pro Everton no intervalo do nosso trabalho que tá na ordem aí, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz aqui foi apenas desmembrar as duas peças para tirar aquilo que eu queria. As únicas partes que a gente vai usar, vai reutilizar essas duas hastes aqui, esses dois suportes e essas duas pecinhas aqui, ó. Vocês lembram que aí que no carro do John a gente fez uma dessa daqui para repor lá, porque o carro dele não tinha. O carro dele não tinha a ponta da longarina, mas tinha uma peça dessa aqui. Essa aqui é o lado motorista, tem aqui o suporte para o escapamento, e o carro do Johnny não tinha essa daqui que é do lado passageiro. Então a gente, desculpa, o carro do Johnny tinha essa peça, mas não tinha essa daqui que a gente fabricou. Eu lembro que no meu carro, o lado passageiro, não tinha nem essa e nem essa, e eu tive que fabricar as duas peças. Infelizmente eu não tenho mais a chapa que eu fiz aquela lá, que é dessa espessura aqui, ó. Se eu consigo mostrar para vocês direitinho, dessa espessura aqui. Então eu não tenho mais a chapa, senão eu faria duas dessas daqui novas. Essas daqui ainda dá para utilizar, a gente vai conseguir reutilizar elas, mas também, se não der, a gente faz. Que essas daqui eu fiz com um pedaço de cano, e se precisar fazer, a gente tenta refazer uma dessa daqui. Mas infelizmente essa daqui eu não tenho mais a chapa que eu tinha para fazer esse suporte. Eu não posso comprar uma chapa dessa porque vem um pedaço grande e eu não vou utilizar, então seria desperdício de material por enquanto. Se eu tivesse uma outra chapa dessa aqui, eu faria uma dessas aqui, duas dessas daqui, dois suportes desse, com certeza. Mas eu acredito que a gente vai conseguir reutilizar eles. Vou limpar eles. Aqui tem um furinho, mas a gente vai conseguir resolver isso daqui. Então eu vou limpar elas, vou tratar elas para que a gente possa reutilizar. E as pontas das longarinas aqui a gente não vai usar mais nada, a gente vai refazer tudo novo, porque está muito comprometido. Essa aqui, por exemplo, que é o lado motorista, a única parte que presta é só a beirada aqui em cima, até aqui está comprometido, então não compensa usar só um trechinho. A gente vai desenhar todas essas curvas, desenhos, e vai refazer essas duas pontas de longarinas. Esse daqui são trechos, são umas tampas que a gente também fez lá no carro do Johnny, que elas ficavam aqui nesse sentido para tampar. Opa, deixa eu colocar aqui. Ficava aqui para tampar, aqui nessa direção aqui fica para o interior do carro, então ela ficava nessa parte aqui para tampar, para que nada entrasse nesse ponto. Ela vinha com esse buraco, que era para aplicação de materiais na hora do banho químico que o carro tomava, e depois disso pronto, já tinha uma chapinha dessa daqui preparada. Esse cinza que vocês veem aqui é tinta de zinco, era colocada aqui assim, passada essa massa aqui de vedação de carroceria, colocada por fora. Isso aqui é a parte que a gente vê, feita a vedação, e estava protegida a parte interna aqui do carro. Beleza? Então essas peças aqui também a gente vai fazer. Não vai fazer mais com buraco porque não tem utilidade para nós agora. Então essas tampinhas aqui elas vão ficar apenas de recordação. Mas essas tampas aqui, esses quadrados que fazem a vedação da longarina, a gente vai fazer. Beleza? Então o episódio de hoje a gente vai fazer essas duas pontas de longarina aqui. Eu acreditava, pelo que o Everton me falou, que o suporte do facão, do eixo, seria mais difícil fazer do que essas daqui. Mas as pontas das longarinas vai ser um pouco mais complexo para fazer, porque tem mais coisas a serem refeitas. Beleza?
Mas a gente vai refazer todas essas peças aqui novinhas para mandar lá pro Everton para ele colocar no Passat dele, beleza? Essas duas pontas de longarina eu vou fazer em duas etapas. Eu não vou fazer a dobragem da peça para ela se tornar uma única peça, eu vou fazer ela em duas partes. Esse desenho que eu fiz aqui é aquela volta onde acompanha a bacia do step. É essa parte aqui embaixo, eu vou fazer a soldagem aqui. Então eu vou fazer essa parte e depois essa parte. Esse desenho que eu acabei de fazer aqui é essa parte que vem aqui em cima. É todo esse trecho aqui que está desconfigurado, que já não existe mais. E depois eu vou desenhar essa lateral e vou soldar junto com essa parte aqui. Ela vai fazer as duas peças vai se juntar através de um ponto de soldagem aqui nesse desenho. Eu vou cortar essa parte, vou desenhar a outra e a gente já começa a fazer alguns pontos de solda aqui para unir as duas peças, para a gente já começar a verificar as medidas para ver se está tudo correto. Quando a gente tem a peça por original, assim, mesmo que faltando muitos pedaços, é mais fácil de construir porque você tem as medidas quase todas aqui no lugar. Se alguém fez algum reparo, muitas partes são cortadas e aí a gente não tem partes para a gente ver pelo menos e fazer a marcação dos desenhos para a gente reconstruir a parte. Essa linha aqui de fora, esse trecho aqui não existe, mas quem doou aqui a medida foi a longarina do Dacon, que ele está aqui, ele pode fornecer as medidas para a gente refazer essas partes que não tem. Mas essa parte aqui, essa lateral, por exemplo, ela está inteira, ela está ruim, mas ela está com todas as medidas, então é mais fácil desenhar e cortar essa parte aqui para a gente poder reconstruir essas pontas de longarina, beleza? Pronto, uma parte da longarina, da ponta da longarina lá do motorista, desculpa, já está pronto. Essa aqui é a peça nova, que a gente fez em duas partes. Aqui são marcas de furos que eu ainda vou fazer. Isso aqui é um ressalto que tem que acontecer por conta do desenho. Esses furos aqui é onde passa o parafuso que prende a garra do para-choque. Eu vou fazer esses furos e na parte de baixo é colocado aquele suporte grandão que eu falei agora há pouco aí, que se eu tivesse a chapa eu faria um novo. Essa parte aqui está pronta. A gente tem que fazer então os furos e soldar aquela parte na parte de baixo e aquele copinho que vai como suporte lá embaixo, que era na fábrica, era onde era colocado um gancho que era maior que o carro para fazer o transporte do carro dentro da fábrica na Volkswagen. Então essa parte aqui está pronta. Aqui a soldagem já ficou mais bonitinha. A gente tem que fazer dessa forma, porque não é muito aconselhável. A gente faz sempre assim, ó, pontos de solda um juntinho do outro. Eu vou desbastar tudo isso aqui ainda para ficar lisinho, mas o aconselhável é que a gente faça assim por conta da chapa. Se a gente puxar o cordão de solda por inteiro, a possibilidade de furar a chapa é muito fácil. Então, você fazendo pontos de solda assim, fica mais confiável para fazer a soldagem e a possibilidade da chapa furar é mínima. Tanto que aqui nessa soldagem nenhuma parte furou. Eu fiz até o final com os pontos de soldagem. Aqui parece uma falha, mas não é não, que eu tinha dado um outro ponto de solda aqui embaixo para ele segurar. Minha câmera tentando me sabotar de novo. Eu tinha feito um ponto de solda aqui embaixo para ele segurar a chapa no lugar para depois eu fazer o complemento da soldagem. Então, agora, o mais aconselhável é fazer dessa parte. Um bom canal para vocês assistirem, se vocês quiserem dicas de soldagem, é o canal do Sr. Messias, da Welding Brasil. Foi lá que eu aprendi muita coisa a respeito de solda MIG, inclusive foi por ele usar a máquina da Weld Vision e ele demonstrar a utilização da máquina que eu optei por comprar a Weld Vision que eu tenho, que é a 130. Então é um bom canal para vocês assistirem se vocês quiserem aprender a soldar. Foi lá que eu aprendi bastante coisa e uma das dicas que ele dá é essa de soldar ponto a ponto para fazer essa soldagem de chapa. Ele chama isso aqui de chapa extremamente fina. Chapa fina para ele é de 2 milímetros.
2 milímetros de espessura para ele é uma chapa fina. E essa daqui é uma chapa extremamente fina para ele. Então ele aconselha fazer a soldagem desta forma para ficar uma soldagem mais confiável e não existir a possibilidade, pelo menos minimizar bastante a possibilidade da chapa furar no processo de soldagem. Beleza? Essa ponta de longarina aqui ela tá pronta. Essa aqui é a que o Everton mandou pra gente, que vai ser substituído por essa que já está pronta. O processo agora é fazer os furos, soldar aquelas peças na parte de baixo. Antes de fazer a soldagem aqui embaixo, daquele suporte, tem que aplicar uma fina camada de zinco aqui, porque é uma parte que não vai ter mais acesso. Então a gente pinta com tinta de zinco essas partes, tanto o suporte, a parte de baixo do suporte, quanto essa parte aqui, e faz a soldagem. Vocês podem ver que aqui no fundo existe um desenho, existe um ressalto. Aqui é aquele volume, que é essa parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui é esse volume, esse caroço, e aqui esse ressalto. Por que tem que fazer isso daqui? Primeiro, para a peça ficar o mais idêntico possível com o original, e porque na hora que o Everton for colocar lá no lugar, vai ter esse desenho aqui que vai servir para ele como guia para ele fazer a colocação e fazer a soldagem mais dentro do padrão do desenho aqui. Óbvio que eu vou mandar umas medidas para ele fazer de acordo com a medida que a gente tem lá no manual de reparação da carroceria do Passat. Beleza? Bom, eu acabei de mostrar as peças para vocês, todas estão prontas, só aguardando o momento certo para ser enviado lá pro Everton. Se o meu da Com estivesse pronto, eu iria levar pessoalmente para poder conhecer o, um amigo que eu fiz através do canal aí. Foi através do canal que a gente começou uma amizade e a gente está fazendo o máximo possível, o máximo que está em nossas mãos para ajudar o Everton lá em Curitiba. Everton, suas peças estão prontas, assim que possível a gente vai mandar para você. Como eu acabei de dizer, se o Dacon tivesse pronto, eu iria pessoalmente levar aí as peças para você para poder te conhecer. Mas isso fica para uma outra ocasião e logo logo isso também a gente vai fazer, se Deus quiser. Suas peças estão prontas, todas aqui refeitas. A gente pode ter errado alguma medida e você pode ter que reajustar alguma coisinha aí na hora, no momento de colocar no carro. A lateral aqui, ó, esse aqui é a folha o final da folha da mala.
existe aqui nessa lateral, eu não fiz a dobra, porque você que vai determinar o quanto que vai ser necessário dobrar aí. Se vai ser necessário dobrar aqui, essa aba ela tem que subir, tem que dobrar. Então você que vai determinar se essa aba aqui tem que dobrar aqui, se tem que dobrar aqui, se tem que dobrar mais para dentro, mais para o interior da peça. Você que vai determinar isso aí. Por isso que eu não fiz a dobra dessa parte aqui. Essa parte dobra e é feito pontos de solda na lateral, lá dentro do porta-mala, de encontro com uma outra peça que vai lá. Aqui nas longarinas a gente conseguiu recuperar esses dois suportes, os copinhos. Um deles tinha um furo aqui, eu não sei, esse daqui, ó. Nesse ponto aqui tinha um furo. Vou tirar a sujeira daqui. Aqui nesse ponto, teimosa essa sujeira. Aqui nesse ponto tinha um furo e eu preenchi ele com solda e depois eu fiz o desbaste. Aqui também nessa ponta existia um furo, estava deteriorado, quebrado. Eu fiz um enchimento com solda, depois fiz o desbaste e a gente recriou a parte que faltava aqui. As peças, como vocês podem ver, existem esses defeitos aqui por conta da corrosão, mas não vai prejudicar nada o funcionamento da peça aqui. E ela pode ficar assim dessa forma. Então a gente conseguiu recuperar as peças, colocar no lugar. A gente tratou elas com a parte da tinta de zinco, com tinta de zinco não, com o Converfer. A gente converteu a ferrugem, depois eu limpei e depois que eu fiz antes de fazer a soldagem eu apliquei aqui por baixo tinta de zinco. Depois que eu fiz a soldagem eu escovei elas de novo e aí eu apliquei tinta de zinco aqui em cima para proteger a peça e os pontos de soldagem. Essa aqui é a soldagem daquela chapa interna de proteção. Quando a gente solda e tem a tinta de zinco é assim que fica. E pode ficar assim, ó, por muito tempo, que vai ficar protegido e não vai acontecer nada aqui nessa parte. Isso aqui vai ficar bem protegido. Mas a tinta de zinco aqui que eu apliquei foi mais para proteger essas peças e esses pontos de solda aqui que seguram as peças. Esse aqui é o mesmo caso, a gente também conseguiu recuperar a peça. Tá aqui os dois, o suporte e esse detalhe aqui que era o suporte para carregar o carro na montadora, na fábrica da Volkswagen. E essa aqui, a outra peça lá que segura o eixo a ponta do eixo traseiro. Ela tá preta assim porque eu apliquei o Converfer nela, ela tinha alguns pontos de ferrugem, então eu apliquei o Converfer. Assim que chegar lá, o Everton aplica uma camada de primer em cima e ela tá protegida e pronta para ser colocada no lugar lá. Beleza? Everton, eu espero que você goste do resultado das peças, que elas se encaixem fácil, não dê trabalho para você, que eu tenha acertado todas as medidas e que breve a gente possa ver o seu Passat aí rodando pelas ruas para que você possa fazer um bom uso do carro da forma certa, sem idolatria, mas cuidando muito bem do bem que Deus te deu. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal, aos inscritos. Nessa última semana, de quinta-feira para cá, até domingo mais ou menos, até segunda-feira à tarde, eu tive muitas inscrições no canal. Eu agradeço muito a todos vocês. Não adiantaria nada eu fazer os vídeos para pôr no canal se não tivesse quem assistisse, quem acompanhasse. Então a parte mais importante de tudo isso são vocês. Então eu quero agradecer muito a todos vocês que se inscreveram no canal, que deixam os comentários nos vídeos. Isso é muito valioso para mim mesmo. Muito obrigado mesmo a todos vocês e muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível, derramando sabedoria sobre a gente para que a gente possa fazer esse trabalho que a gente se propôs a fazer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a todos vocês. Terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente volta a mexer no nosso Dacom e aí a gente consegue, a gente vai começar a verdade, começar não, a gente vai retornar o trabalho que a gente estava fazendo, retomar o trabalho que a gente estava fazendo lá no porta-mala, para a gente avançar por dentro do carro e depois preparar a parte exterior do carro para também ficar no mesmo estado do carro do Júnior, para a gente poder levar ele para a pintura. Beleza? Muito obrigado a todos vocês e até terça-feira que vem, às 20 horas.